Boa noite. CFL retoma a ligação ferroviária entre a estação do Bungo e o aeroporto António Agostinho Neto com 4 frequências diárias. O Ministério das Obras Públicas lança diversas obras de reabilitação e construção ao longo das estradas nacionais 120 e 210. Ministro da Energia e Águas promete eletrificar a província do Kwanza Sul em 3 anos e vem aí mais projetos no setor das águas. FBI anuncia mudanças no plano de asseguramento presidencial, caso seja remarcado o jantar com os correspondentes da Casa Branca. O único suspeito do tiroteio será hoje presente ao juiz. Bem-vindos ao Telejornal. Aconteceu hoje no Zaire o lançamento de um conjunto de obras de reabilitação e construção de vários troços ao longo das estradas nacionais 120 e 210. O Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação anunciou também, na ocasião, a construção de uma ponte sobre o rio Mbridge, a ligação entre Mbanza-Congo e Soio e ainda a instalação de uma balança na estrada Mbanza-Congo-Luvo-Lukossa. 2 assinaturas e um contrato marcam o início dos trabalhos na Estrada Nacional 210, no troço Mbanza-Congo-Luvo-Lukossa, que estende-se por mais de 60 quilómetros. A reabilitação desta via é crucial para a integração regional. Nós assistimos todos os dias à solicitação que essa estrada tem. Todas as estradas têm um limite de carga máxima, mas o que nós vimos é excessos de carga que dão cabo das nossas estradas. Então daí também tomamos a decisão que uma balança neste troço, e aí vamos pedir à própria INSAG Tecnovia, de termos a possibilidade de instalarmos uma balança de controlo de cargas neste mesmo troço. A esperança também renasce para o troço Mbanza-Congo-Pimba, Buela e Bamba, com uma extensão de 115 quilómetros. O valor contratual é de cerca de 199 mil milhões de kwanza. Como é apanágio do Ministério das Obras Públicas e Habitação, toda a estrada nacional que cruza zonas periurbanas e urbanas, nós demos aquele caráter de urbanização. Neste itinerário, a cada chuva, a situação torna-se ainda mais insustentável. Está escrito 15 meses. 15 meses. Ainda temos o tempo de chuva, mas como se disse, daqui a uma semana nós vamos ter início sem parar a obra. Se puder ser menos de 15 meses, o Ministério, o povo da província do Zaire, vai agradecer intensamente. O ministro, acompanhado do governador Adriano Mendes de Carvalho e sua comitiva, também visitou o troço Mbanza-Congo-Madimba, Rio Mbridge Lukunga-Songo, numa extensão de 179 quilómetros, cujas obras já estão em curso. Vai ser uma estrada de terra com solos estabilizados. Uma boa estrada que terá uma duração muito boa e segura. E tomamos a decisão que, prioritariamente, ainda este ano, nós vamos trazer uma ponte que vai ser posta na região ou nos encontros sobre o rio Mbridge, para facilitar a travessia daquele rio que muito faz falta ao nosso povo. São 3 importantes troços das estradas nacionais 120 e 210 que começam a ser intervencionados a partir de agora, totalizando cerca de 400 quilómetros. Estes projetos vão facilitar a fluidez do trânsito entre as províncias do Zaire e Uís e estabelecer a ligação entre a República Democrática do Congo a partir do posto fronteiriço do Buela, no município do Quimba. Sebastião Oliveira, Pedro Lourenço e Vitória de Fátima, província do Zaire.
Por cá, o CFL retomou hoje as viagens dos comboios expressos a partir da estação do Bungo para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Numa primeira fase vão ser feitas 4 viagens por dia, com previsão de aumento gradual da frequência já nos próximos tempos. É o sinal do regresso dos comboios da estação do Bungo ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Depois de quase um ano suspensos, os passageiros voltaram a contar com este meio para as suas viagens. Eu penso que é uma medida que acaba por ser prática, não é? Sobretudo para nós que laboramos no novo aeroporto, acaba por ser uma mais-valia do ponto de vista de transporte, não é? Já que acabamos por encontrar várias dificuldades para nos deslocarmos de e para o novo aeroporto. Portanto, o surgimento do comboio nesta altura vem de facto acrescentar um benefício adicional neste sentido. É um processo que retomamos depois de algum tempo de paralisação e realizamos o primeiro comboio que saiu às 6 horas daqui da estação do Bungo e chegou cerca de 1 hora depois à estação do aeroporto. Estamos de volta aqui à estação do Bungo. Este processo vai continuar. Às 14 horas teremos o comboio que sairá o terceiro comboio que será da cidade, daqui da cidade, da estação do Bungo, aqui na zona baixa de Luanda, com destino ao aeroporto. E por volta das 18 horas teremos o comboio da noite que sai do aeroporto com destino aqui à estação do Bungo. Quero dizer que nessa primeira fase retomamos com 4 frequências diárias que no serviço interestações, que vão prever paragens intermédias nas estações dos Museques, de Viana e do Baia. Carlos Pedro tem viatura própria e durante a suspensão das viagens teve muitos gastos com combustível. Veio a crescer aos custos, né, de combustível e outros, porque normalmente eu me faço deslocar pela minha viatura, mas ao saber que agora temos outra alternativa que é o comboio, portanto acaba por ser uma mais-valia nesse sentido. Deixei a viatura aqui nas redondezas para que quando regressar possa retomar e viemos ter a primeira experiência no comboio em Angola. Apesar de um movimento ainda tímido, os passageiros destacam a importância dos comboios. Está a ver bom. Está a gostar imenso. O porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda garante que os constrangimentos que obrigaram a paralisação dos comboios estão praticamente ultrapassados e já se prevê aumentar o número de viagens nos próximos tempos. A questão das travessias vai ser completamente resolvida com o muro de vedação que já está a ser erguido e na reta final tem algumas passagens superiores, as pedonais, as que foram reabilitadas e novas que estão a ser montadas, muitas delas já estão ao serviço das pessoas e já podem usá-la. Quer dizer que já temos algumas condições que vão permitir que haja um menor número de acolhimento de pessoas, maior segurança daquelas pessoas que fazem a travessia da linha férrea e também melhores condições para que essa operação ao aeroporto seja feita com maior eficácia e maior eficiência. E no primeiro dia, o apelo dos passageiros para aqueles que precisam deste meio e a preservação deste bem público. Menos acidente e que venham usufruir o comboio. É mais estável, é mais econômico. Caminho de Ferro de Luanda retoma viagens de comboios da estação do Bungo ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, na província do Icoli-Bengo. Dentro de 3 anos, a província do Kwanza Sul estará completamente eletrificada. A garantia do Ministro da Energia e Águas no final do encontro com o governador do Kwanza Sul, Eugênio Laborinho, a quem apresentou igualmente outros projetos em curso a nível do setor das águas. Ciente do vasto potencial no domínio agropecuário, o Executivo angolano tem projetadas várias ações para a consolidação da província do Kwanza Sul na posição de maior produtora de alimentos. E este desidrato passa pela instalação de sistemas de energia elétrica que irão permitir a montagem de unidades industriais na área de transformação. A ideia é de ter os 24 municípios do Kwanza Sul energizados na sua totalidade até dentro de 3 anos. Nós temos neste momento 4 projetos em execução. Temos o EBO, o Condé, a Conda e o CELES.
que vamos concluir este ano. Portanto, vamos ter essas sedes municipais ligadas à rede elétrica nacional. E temos depois a Quilenda e o Kassong como próximas prioridades. Julgamos que no decurso do próximo ano teremos também essas sedes eletrificadas. E, por fim, vamos concluir a eletrificação do Kwanza Sul com o Cariango e o Mucende, que são soluções um bocado mais caras e que precisaremos mais tempo, então, para mobilizar recursos e desenvolver as soluções. Mas queremos que nos próximos 2, 3 anos o Kwanza Sul estará totalmente eletrificado. É uma província que de facto tem um potencial agrícola muito grande. Nós temos hoje uma população que cresce, precisamos de garantir segurança alimentar e sabemos da importância que a eletricidade tem para a irrigação. De forma que o Kwanza Sul é uma das províncias que nós pretendemos eletrificar na totalidade e num prazo relativamente curto. Projetos importantes no setor das águas estão igualmente reservados para os municípios do litoral e interior da província. Grande parte da população da província do Kwanza Sul vive nesses municípios e a carência de água é de facto notável, daí que nós tínhamos estabelecido essas duas prioridades. Não só Portambuim, Gabela, como também Calulo, e serão projetos a desenvolver proximamente. O ministro da Energia e Águas falava à margem do encontro com os membros do governo da província do Kwanza Sul, onde recebeu garantias de colaboração da parte do governador Eugênio Laborinho. Temos fé e temos esperança que tudo que nós conversamos já está em curso. Algumas operações, já soubemos. Eu estou há pouco tempo aqui, mas o grande problema na província do Kwanza Sul é mesmo o problema da água, energia e estradas. E sei que de sua parte contamos com devido apoio, tendo em conta a estratégia que visou e gizou para esta província do Kwanza Sul. Ministro da Energia e Águas garante a eletrificação total dos 24 municípios do Kwanza Sul dentro de um prazo de 3 anos. O empresário Bento Kangamba respondeu ao grito de socorro da população de Benguela e doou mais de 3.000 toneladas de bens diversos, entre alimentos, medicamentos e material de construção civil. Os bens entregues à Comissão Provincial de Recepção de Doação do Governo da província de Benguela vão ajudar a minimizar o sofrimento das milhares de famílias atingidas pelas cheias do Rio Cavaco. O donativo, transportado em 25 caminhões carregados de produtos variados, surge como resposta às dificuldades enfrentadas pelas populações afetadas pelas cheias registadas no passado dia 12 de abril. A iniciativa foi promovida pelas organizações Bento Kangamba, que fizeram deslocar à província o seu presidente para acompanhar de perto a entrega de ajuda. Durante o ato, Bento Kangamba destacou o seu compromisso social em apoiar comunidades em situação de vulnerabilidade, sublinhando que a solidariedade deve ser um valor permanente na sociedade angolana. Nós encontramos o governo, já está fazendo um programa de reassentamento daquelas que estragaram as casas. O governo já está a fazer, o governo provincial já está a fazer. Como já está a fazer, nós também como os empresários chegamos lá para apoiar o governo. E é isso que nós queremos que ajude. Você jornalista,
os raboteiros, todos ajudam o governador da província de Benguela, e o que estamos a ver aqui, as coisas vão melhorar daqui a pouco, e as populações, o governo provincial está a fazer muito esforço para melhorar as condições das populações. E o mais importante é que estamos a fazer. Os empresários têm que ajudar o governo da província, de vez de estamos a criticar, de vez de estão a fazer memes nas redes sociais, aproveitar o sofrimento das pessoas. Isso não pode acontecer. O que temos que fazer é chorar com os outros, abraçar a população. Por sua vez, o governador de Benguela, Manuel Nunes Júnior, agradeceu o gesto, considerando um contributo significativo para minimizar o sofrimento das famílias afetadas e reforçar a capacidade de resposta das autoridades locais. É um gesto que nos traz muita alegria, num momento de tristeza, mas que simboliza bem o que é o nosso povo. O povo angolano é um povo solidário, é um povo com amor ao próximo, é um povo com um sentido de ética e de moral muito alto. Portanto, aquilo que nós dizemos muitas vezes, que o povo angolano é um povo heróico e generoso, está aqui a ser demonstrado. Nós estamos muito agradecidos. Ainda no âmbito deste gesto solidário, o empresário visitou os bairros Calomanga e Condule, dois dos mais atingidos pelas inundações, onde manteve contacto direto com os sinistrados e percorreu várias ruas, constatando no terreno os estragos causados pelas cheias. A ação insere-se no esforço conjunto entre o setor público e privado para apoiar a recuperação das zonas afetadas e devolver alguma dignidade às famílias atingidas pela tragédia. O futuro das florestas de Angola está em debate em Luanda, focado sobretudo nas concessões florestais e na exploração de créditos de carbono. Duas oportunidades estratégicas para impulsionar a economia e reforçar a sustentabilidade no país. Angola volta a colocar as florestas no centro da agenda nacional, desta vez com os olhos postos na sustentabilidade e no mercado global de carbono. Em Luanda, especialistas, governantes e investidores participam do Seminário Nacional sobre concessões florestais e a exploração de créditos de carbono, uma plataforma de reflexão sobre o futuro verde do país. Estamos a orientar para que uma concessão florestal seja ela subdividida em lotes de exploração anual. Se a concessão for dividida em 5 lotes, ela tem um espaço de validade de 5 anos. Portanto, ela começa no número 1, no primeiro ano, até o número 5, no 5º ano. Isso dá tempo de regeneração do lote do número 1 ao cabo de 4 anos. Então, podemos ter, de um lado, a exploração para a utilização imediata e do outro, a reposição. E as concessões vão funcionar desta maneira. O encontro analisa o modelo de concessões florestais, visto como instrumento estratégico para organizar a exploração de recursos, atrair investimento e combater o abate indiscriminado de árvores. Ao mesmo tempo, ganha força o debate sobre os créditos de carbono, um mercado que pode transformar a preservação ambiental em ganhos financeiros. Vamos regular um pouco a exploração desordenada e vamos repor progressivamente também os nossos serviços de fiscalização. Enquanto essa tutela esteve no Ministério da Agricultura, os fiscais florestais desempenhavam esse papel no IDF. Ao criar-se o Ministério do Ambiente, deslocamos uma parte das nossas competências para o Ministério do Ambiente e temos que confessar que a parte da fiscalização ficou um pouco fragilizada. Vamos recuperar essa fiscalização. No dia 5 do próximo mês, vamos abrir o ano florestal no IJ. Lá estaremos para dar novas ideias e orientações. O evento surge assim como um passo importante na construção de políticas mais eficazes que conciliem desenvolvimento económico e preservação ambiental. O que se produz em Benguela é de uma maneira artesanal, nesse caso estou a falar do couro, e não é a qualidade considerável e muito menos a quantidade significativa para o nível de artista que temos a nível nacional. Estamos aqui preparados para dar o nosso contributo naquilo que é a classe madeireira e também naquilo que é benéfico para
a agricultura, a floresta, sobretudo no nosso território nacional. O seminário sobre concessões florestais e exploração de créditos de carbono não se limitou ao debate técnico. O evento abriu também espaço para uma feira de exposição instalada na zona adjacente ao centro, onde empresas, instituições e parceiros do setor deram a conhecer projetos e iniciativas ligadas à gestão sustentável das florestas e ao mercado de carbono. O Presidente da Assembleia Nacional advogou em Maputo a necessidade da construção de sociedades reconciliadas, onde o trabalho e as ideias construtivas de todos são considerados no processo de edificação das nações. Adão de Almeida falava na sessão solene da Assembleia da República de Moçambique, realizada no quadro da visita de 4 dias ao país do Índico. Afirmou que os dois países aprenderam com as suas histórias e da forma mais cruel que é fácil começar uma guerra, mas nem sempre é fácil construir a paz. É rápido destruir, mas leva tempo construir um país. De acordo com o líder do Parlamento angolano, a relação entre os dois países é transversal, abrangendo praticamente todos os domínios. E os parlamentos de Angola e Moçambique assinaram em Maputo um programa de cooperação que abrange vários domínios parlamentares, com destaque para a produção legislativa, organização e funcionamento parlamentar. No domínio da cooperação parlamentar foram assinados pelos presidentes da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, e da Assembleia de Moçambique, Margarida Talapa, um memorando de entendimento que tem como objetivo a implementação do protocolo de cooperação rubricado em 2003 nos domínios da atividade político-parlamentar. Na ocasião, o líder do Parlamento angolano referiu que o acordo constitui um marco importante porque vai elevar o nível das relações entre os dois países e povos que partilham desafios e uma história comum. Já a Presidente da Assembleia Nacional de Moçambique, Margarida Talapa, referiu que, tendo em conta a história comum e os laços de amizade que remontam à luta de libertação, os dois parlamentos devem criar condições para apoiar os respectivos governos na implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconómico dos dois países. Noutro momento, a Presidente da Assembleia da República de Moçambique agradeceu a ajuda humanitária disponibilizada pelo Governo de Angola às famílias afetadas pelas cheias e inundações no sul e centro deste país do Índico. Margarida Talapa disse que este gesto de solidariedade é a expressão maior de amor e fraternidade entre os povos. A Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, está em Nairobi para a reunião regional da Cimeira Mundial da Saúde 2026, que decorre até o dia 29 deste mês na República do Quênia. O evento reúne líderes governamentais, especialistas e parceiros internacionais do setor da saúde numa iniciativa conjunta da Organização Mundial de Saúde e da Universidade Aga Khan. Integram também a delegação angolana os diretores nacional de saúde pública, de intercâmbio, diretor nacional dos hospitais e outros responsáveis do MINSA. Durante a reunião de alto nível, a ministra Silvia Lutukuta destacou que a reforma dos sistemas de saúde em África deve assentar na liderança nacional, no financiamento sustentável, na produção local de vacinas, medicamentos e tecnologias e no reforço da capacidade de resposta a emergências e na equidade no acesso aos serviços de saúde. A ministra da Saúde fez igualmente referência ao compromisso do presidente João Lourenço com o fortalecimento do setor da saúde e destacou que desde o início do seu mandato tem prestado especial atenção à área social, com ênfase particular para a saúde. Intervalo a seguir. Estamos de regresso com mais notícias. É já amanhã que o país, através do Mintix, inaugura o Data Center e Cloud do governo angolano, uma infraestrutura fundamental para as novas tecnologias de informação e comunicação. Para percebermos melhor como vão funcionar estas duas infraestruturas, está aqui connosco André Pedro, diretor-geral do Infosi. Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Que importância é que estas duas infraestruturas, no caso Data Center e o Cloud, vão trazer para o país? Boa noite, Fernanda. Boa noite, telespectadores. Na verdade, é preciso contextualizar para que percebamos melhor aquilo que será inaugurado. O que é um Data Center e o que é um Cloud?
Eu acho que essa vai ser o complemento, por isso é que é preciso contextualizar. Na verdade, é uma estratégia do governo naquilo que aumenta a resiliência da disponibilização de serviços eletrônicos do governo de Angola. É um processo que começa com as infraestruturas de conectividade, como o caso do AngoSat, a Rede Nacional de Banda Larga, que vai combinar então agora com a inauguração do data center. Mas é importante também situar que este data center não é o primeiro data center do governo de Angola. O governo de Angola tomou a decisão de fazer um novo investimento numa infraestrutura maior, mais resiliente e com a tecnologia muito mais avançada em detrimento daquilo que é o data center do governo atual. O data center do governo atual tem mais ou menos 12 anos e que tecnologicamente começa a ficar obsoleto. Aquilo que se tomou como decisão é construir um data center de raiz e apetrechamento do anterior data center do governo, que é para a complementariedade da disponibilização dos serviços. Agora, data center pode ser dito em português como sendo um centro de dados. É, na verdade, um local onde se faz o armazenamento, o processamento e o gerenciamento de todos os dados dos nossos concidadãos. Um exemplo prático, por exemplo, a aplicação uma aplicação, por exemplo, da IMIS, o Multicaixa Express, por exemplo. Temos as contas domiciliadas no determinado banco, temos os aplicativos instalados nos nossos telemóveis, mas estes dados não ficam armazenados nos nossos telemóveis. Estes dados, naturalmente, são armazenados dentro de um data center, que é o centro de dados, que é uma componente de equipamentos que ajuda a processar essas informações para que sejam disponíveis nos nossos telemóveis para a nossa utilidade. O caso do bilhete de identidade, por exemplo, quando vamos tratar de um bilhete de identidade, nós não precisamos hoje levar qualquer tipo de documentação, basta ter uma cópia do bilhete que certifica o número e estes dados estão então armazenados numa infraestrutura que se chama data center. E que valências é que essas duas infraestruturas, é que esses dois serviços trazem agora? Bem, na verdade, a diferença entre um e outro é o data center é uma infraestrutura física, equipamentos físicos que nós podemos lá manejar. A cloud do governo é uma infraestrutura lógica que disponibiliza serviços online com aplicativos digitais. Um exemplo, por exemplo, hoje dizia no Jornal da Tarde para a Rádio Nacional, por exemplo, a diferença que isso traz, a grande vantagem que isso traz é, doravante, os angolanos poderão ter nos seus telemóveis, baixar uma aplicação que normalmente chamamos de cloud. Temos meus dados na nuvem, mas o que é nuvem? É exatamente esse espaço disponibilizado para que possamos ter então os nossos dados disponíveis em qualquer parte do mundo, desde que temos conexão com a internet. Essa é a parte da nuvem, onde temos disponibilizado isso. Normalmente o que tem estado a acontecer é nós deixamos nossos dados à disposição de outras clouds internacionais que nós não conhecemos, nem os seus proprietários e tão pouco onde é que estão localizadas. Mas temos confiança, temos estado a depositar os nossos documentos pessoais. O governo de Angola toma aqui uma decisão que é para corrigir, disponibilizar uma cloud onde os angolanos todos poderão então depositar os seus dados e que ficam sob custódia do próprio governo de Angola. E é importante também esclarecer que essa é a iniciativa do governo, mas não então minimiza aquilo que tem sido o esforço da parte do setor privado, porque também existem data centers do setor privado. A nível nacional, esse é o data center do governo, onde nós temos toda a informação do governo de Angola, então, armazenada e alojada em território nacional para garantir até a boa proteção de dados dos nossos concidadãos. Portanto, e a partir de agora, as pessoas estão... A partir de quando é que começa a haver essa disponibilidade em termos de tecnologia pessoal em cada telemóvel? Na prática, nós já temos estado a fornecer estas informações aos nossos concidadãos por intermédio do anterior data center. O CEP é um grande exemplo, onde nós podemos consultar o número de identificação fiscal, um conjunto de dados de angolanos já podem ser consultados anteriormente por via do CEP. Doravante, vamos disponibilizar o cloud do governo.ao, onde cada um de nós poderá acessar e baixar uma aplicação de onde poderá armazenar músicas, fotografias, os seus documentos pessoais, mas com uma diferença que isso estará sob custódia do governo de Angola e melhor assegurados a questão da nossa identidade digital, porque esse é um problema que todo mundo hoje debate, a questão do roubo da identidade, a falsificação, por exemplo, das assinaturas. Nós poderemos então aqui ter maior confiança na disponibilização dos nossos dados na cloud do governo de Angola. Não há aqui nada que torne estes mecanismos vulneráveis aos piratas e aquelas situações que acontecem muito hoje no mundo tecnológico? Bem, nós, naturalmente,
construímos essa infraestrutura pensando exatamente no risco que acabou de colocar. Aquilo que nós podemos dizer são duas infraestruturas físicas separadas e uma terceira que é a nuvem, que fica disponível online. Aquilo que nós desenhamos é a conexão entre os dois data centers por uma fibra óptica que interliga os dois. Em caso de algum desastre natural, por exemplo, que afeta o primeiro data center, o governo de Angola terá sempre seus dados salvaguardados no segundo data center. Mas indo diretamente à pergunta que me coloca, a questão da cibersegurança, naturalmente aqui, mereceu uma melhor atenção. Nós temos um centro de monitoramento, que está exatamente no novo data center do governo, que funciona 24 horas por dia, 24/7, na verdade, para o monitoramento de toda a infraestrutura, para evitar exatamente que sejamos surpreendidos com ataques cibernéticos, que comprometa naturalmente aquilo que é... E fuga de dados também, fuga de dados, naturalmente. Das pessoas, não é? Mas nós temos estado sempre a alertar que é importante olharmos para a questão da literacia para que as pessoas entendam como proteger-se em primeira instância. Porque o governo faz um investimento com os data centers, os dados que estão com o governo estão devidamente salvaguardados, mas aquilo que nós colocamos à disposição do mundo por via das redes sociais podem contribuir significativamente para que os atacantes, nesse caso, possam alcançar com algum sucesso a invasão dos nossos próprios dispositivos. Por isso é importante que as pessoas olhem para essa perspectiva. Muito bem. E com este data center e com este cloud, o país fica, de alguma maneira, mais protegido em relação aos dados... Ficamos mais protegidos e, os dados pessoais de cada utente, de cada pessoa que... Nós já enfrentamos aqui situações que, infelizmente, até alguns serviços públicos ficaram indisponíveis para os nossos concidadãos, porque nessa altura tínhamos algum setor privado que detém alguma informação que legitimamente devia estar sob custódia do governo de Angola, e quando não há entendimento com relação àquilo que são as questões contratuais, acabamos ficando privados numa informação privilegiada que devia ser do domínio do governo de Angola. Aquilo que nós podemos garantir é que, doravante, situações do género não voltam a acontecer, porque acabamos de realizar esse investimento para que, efetivamente, aquilo que são dados críticos, aquilo que são dados confidenciais, aquilo que são os dados dos nossos concidadãos que devem estar sob custódia do governo de Angola, passarão a estar exatamente guardados por nós, o que aumenta a confiança naquilo que é a disponibilização dos serviços. Esse data center, ele é abrangente também para a sociedade da informação. O INFOS, Instituto Nacional de Fomento da Sociedade da Informação, aquilo que foi feito, é um data center, mas compartido em dois blocos. Um bloco reservado para aquilo que são só serviços do governo de Angola e um segundo bloco que também contempla o setor privado. E, fundamentalmente, aqui a questão das startups tecnológicas tem vindo a crescer muito, e para que soluções tecnológicas que atendem necessidades pontuais dos nossos concidadãos possam então ser desenvolvidos por angolanos e alojados em território nacional, para garantir aquilo que nós estamos aqui a salvaguardar, que é a identidade digital dos angolanos e a salvaguarda dos dados pessoais dos nossos concidadãos também. E a inauguração será amanhã. Muito obrigada, Sr. André Pedro, por estar aqui no Telejornal, prestar-nos mais informações sobre esta inauguração que vai acontecer amanhã, a inauguração do Data Center e do Cloud. Da Cloud. Da Cloud. Muito obrigada. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. A Procuradoria-Geral da República celebra hoje 47 anos de existência. A data foi assinalada com a realização de uma conferência internacional sobre os desafios dos operadores do direito na Justiça Administrativa. O Procurador-Geral da República, Pedro Mendes de Carvalho, destacou as reformas e os avanços já registados no sistema de justiça administrativa que hoje determinam a ação da administração pública angolana. A Procuradoria-Geral da República celebrou nesta segunda-feira os 47 anos da sua institucionalização e, no plano das festividades, reservou um espaço para a realização de uma conferência internacional sobre os desafios dos operadores do direito na Justiça Administrativa angolana. A conferência passou em revista temas como as principais linhas da reforma do contencioso administrativo angolano e a atuação do Ministério Público na efetivação da Justiça Administrativa no quadro da evolução histórica da Justiça Administrativa, sendo que o primeiro tema teve como orador o professor catedrático Carlos Feijó. O regulamento do processo contencioso administrativo e a lei 294, de 14 de janeiro, sobre a impugnação de atos administrativos, eles vigoraram mais de 28 anos, e era este o quadro regulatório normativo do contencioso administrativo angolano. Há como que, sobretudo por força da entrada em vigor da Constituição de 2010,
uma alteração profunda neste modelo, isto é, saímos de um modelo meramente objetivista para um modelo subjetivista, que é mais como decorrência de um certo antropocentrismo do direito administrativo que tem no princípio da dignidade humana singular. O Procurador-Geral da República disse nesta ocasião que o sistema de justiça administrativo foi objeto de uma profunda reforma para adequá-lo às exigências constitucionais, económicas e sociais que se verificaram nas últimas décadas, resultando em normas que balizam a ação da administração pública. A Constituição da República de Angola, aprovada em 2010, veio consagrar um conjunto de normas aplicáveis à administração pública, consagrando a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais a observar na interação com os órgãos, com os cidadãos, garantindo a aproximação dos serviços públicos às populações e procedendo à desconcentração e descentralização administrativa. Pedro Mendes de Carvalho sublinhou ainda que o país dispõe hoje de um direito processual administrativo renovado, com contornos que devem ser revisitados, analisados e compreendidos, tendo como premissa maior o exercício cabal da legalidade. Ao Ministério Público, como defensor da legalidade e do interesse público, cabe um papel especial cujo desempenho cabal é condição essencial para a satisfatória realização da justiça administrativa. Participaram desta conferência internacional magistrados dos PALOP, académicos, agentes da administração pública e demais sensibilidades que se reuniram em torno de um tema importante para a justiça administrativa. Gestores públicos de diversas unidades orçamentais da província do Huambo estão a melhorar os seus conhecimentos sobre a instrução de processos e prestação de contas. A formação pretende consolidar as boas práticas no domínio da gestão da coisa pública. A ação formativa sobre instrução de processo e prestação de contas juntou gestores públicos com o objetivo de alicerçar as boas práticas na gestão da coisa pública. Os trabalhos foram orientados pelo venerando juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Temos sempre que perguntar como é que os outros nos veem. Como é que as outras instituições conseguem ver em nós o que é que nós estamos a fazer. O Huambo tem sido uma referência ao nível das várias instituições. E eu vos digo que o facto do governador ter solicitado ao presidente do Tribunal de Contas esta formação é por estar comprometido com o bem fazer as coisas. Então, isto aqui é uma referência positiva, muito positiva. Temas como mentalidade de ofício, cultura organizacional e mentalidade de espera de benefícios dominaram os debates. Que se consolide entre nós uma cultura de rigor na utilização dos recursos públicos e na perspectiva de prestação de contas. Os participantes afirmam saírem daqui melhor preparados. Portanto, a prestação de conta, e bem dito aqui por Sua Excelência Governador, tem que ser uma prática cotidiana de quem gere a coisa pública. E nós estamos num contexto em que temos novos territórios a nível de todo o país, a nível da nossa província, portanto temos novos dirigentes e mesmo os antigos dirigentes têm que estar em contato com a nova legislação que visa uma prestação de conta, portanto, com toda a lisura. Não basta estarmos juntos, mas cada um tem que ter a responsabilidade de rever aquilo que aprendemos aqui. Nós aprendemos, mas precisaremos ainda de dar mais uma revisão, aí onde tivermos alguma falha, ou aí onde precisarmos de mais algum subsídio, estão as portas abertas do Tribunal de Contas. Temos que prestar atenção aos normativos e, sobretudo, aplicar os normativos na perspectiva de satisfazer os interesses públicos. Gestores públicos de diversas unidades orçamentais do Huambo aprimoram conhecimentos sobre instrução de processo e prestação de contas.
O juiz-presidente do Tribunal Supremo visitou a Embaixada de Angola no Brasil. Norberto Sodré foi recebido pelo embaixador Manuel Eduardo Bravo, percorreu as dependências da representação diplomática e manteve um encontro com o embaixador, com quem abordou questões de interesse institucional, com destaque para o reforço da cooperação no domínio jurídico entre Angola e o Brasil. A presença do juiz-presidente do Tribunal Supremo no Brasil insere-se na sua participação no 12º Congresso Internacional de Direito na Lusofonia, que decorre em Brasília e que reúne juristas, académicos e especialistas. Estão também previstas visitas ao Superior Tribunal Militar e a participação na sessão solene de abertura do Congresso. O evento contará igualmente com a participação de altas figuras do sistema judicial e das Forças Armadas angolanas. E Luanda tem uma nova loja de ferramentas e acessórios de construção civil e automóvel. Há várias décadas que a marca CAT vem respondendo aos desafios globais do setor da construção civil com equipamentos de ponta, rebarbadeiras, berbequins, discos, constam da extensa lista de produtos da CAT. A empresa Irisfast, que está no mercado angolano há 16 anos, fez uma parceria estratégica com a CAT Power para a expansão dos serviços e produtos em cerimônia oficial que culminou com a inauguração de uma nova loja. Celebra-se, no fundo, esse casamento, entre aspas, porque pronto, oficialmente estamos a abrir esta loja, que será um ponto de distribuição para toda Angola no material CAT. Em Angola estamos há 30 anos no mercado nacional. A MAF Investments há cerca de 18 anos, se não me falha, mas é uma empresa já com grande experiência no mercado angolano, com as suas próprias marcas e que trabalham sempre com parceiros com alguma capacidade de explorar o mercado angolano, de mostrar que existem empresas que gostam de trabalhar bem e que podem oferecer soluções de qualidade. Esta parceria de uma marca associada a duas instituições veio oferecer ferramentas com preços competitivos, por isso quem tem uma viatura ou obra em uma residência encontra nas instalações da Irisfast 2 kits. Um denominado instalador que contém 14 acessórios e o outro 15, ambos com soluções inovadoras para o setor automóvel e da construção civil. Estamos a fazer que é para isto, tanto para empresas como para particulares, que pode pôr um conceito no carro, se houver uma avaria, tem aqui os bens essenciais para que possa rebocar, consertar, fazer todo um trabalho primário que possa resolver na hora um problema que aparece. Em termos de novidades, temos aqui a construção dos kits que muito bem a Irisfast fez, que para quem tem os carros todo terreno, que aqui em Angola há muito, eles construíram aqui um kit com diversos equipamentos essenciais para quem faz longas viagens, mesmo quem vai para as províncias, tem sempre uma mala para além de robusta, com o equipamento necessário para se poder, perdoa uma expressão, desenrascar numa situação de aflição, e é uma mais-valia para qualquer pessoa que tenha um todo-terreno e que faça uma viagem grande. Com o funcionamento desta nova loja foram criados dezenas de postos de trabalho e reforçada a qualidade dos materiais de construção no mercado angolano. É importante que haja marcas boas, com garantia, com qualidade, porque as indústrias de materiais de construção têm que também ter qualidade e ser certificadas como estes produtos também são. Para quê? Para conferir qualidade nos materiais de construção, para que depois a construção também tenha qualidade. Portanto, a razão de ser da AIMCA estar a ser convidada e a participar neste evento importante da Irisfast, no lançamento da CAT, é precisamente partilhar que a AIMCA fica satisfeita por isso. A CAT Power está no mercado angolano há cerca de 30 anos e tem 2 elementos que o acompanham ao longo deste tempo: robustez e fiabilidade.
A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros iniciou um ciclo de conferências dedicado à promoção da literacia financeira a nível do setor segurador. A iniciativa pretende capacitar cidadãos e fortalecer a confiança no mercado nacional de seguros. O evento, que reúne especialistas, operadores do setor e o público em geral, surge como resposta à necessidade de aumentar o nível de conhecimento dos consumidores sobre produtos e serviços de seguros em Angola. Durante a sessão da abertura, a Presidente do Conselho de Administração da ARCEG destacou a importância da literacia financeira como ferramenta essencial para a inclusão econômica e proteção dos cidadãos. Os desafios são imensos. Nós temos ainda uma taxa de penetração igual a 0,66%, quando comparado com a média da SADC, que varia de 3% a 5%, ela está muito baixa, mas importa dizer também que esta média é muito influenciada pela média da África do Sul, que quando retirada, caímos então para uma taxa de penetração de 1,5%, com referência aos países da SADC. E é neste contexto que surge então esta edição do ARCEG Conecta, no sentido de conectar os outros setores da atividade à atividade seguradora. O ciclo de conferências contempla diversos painéis temáticos abordando questões como a importância do seguro na mitigação de riscos, os direitos e deveres dos segurados, bem como os desafios e oportunidades do setor em Angola. Especialistas convidados sublinham que o desconhecimento ainda é um dos principais entraves à adesão aos seguros, defendendo a necessidade de iniciativas contínuas de educação financeira. A taxa de penetração do seguro em Angola ainda é muito baixa. E o que é que a literacia financeira vai fazer? Vai ajudar o setor a aumentar essa taxa de literacia. Porque as pessoas precisam entender o que é o seguro. Por que é que eu tenho de contratar um seguro? O que é que o seguro vai cobrir? O que é que o seguro não vai cobrir? Em que situações é que faz sentido eu contratar um seguro? Este é um setor em que a confiança é, diria, um valor sacrossanto. Portanto, se as pessoas não percebem que a celeridade, que as suas preocupações são atendidas de modo célere e como deve ser, naturalmente que elas não se sentem motivadas a contratar seguros. A ARCEG prevê realizar novas edições do ciclo em diferentes regiões do país, reforçando o compromisso com a educação financeira e o desenvolvimento sustentável do setor segurador. Com esta iniciativa, a ARCEG pretende tornar os seguros mais compreensíveis e acessíveis, contribuindo para uma maior inclusão financeira no país. As imagens são do Bernardo João, eu sou a Rita Solange. E vamos saber como fica a previsão do tempo. Hoje já dou as boas-vindas a Dalila. Dalila, boa noite, bem-vinda. Obrigada, As férias correram bem? Correram bem. Muito bem. Como é que vamos estar em relação à previsão do tempo? Tivemos chuva no fim de semana. Vamos ter mais chuva nos próximos dias ou não? Temos chuva para o norte de Angola, o sul totalmente sem chuva e as temperaturas já começamos a ver uma descida em quase todo o país. Muito bem, vamos ver os detalhes. Vamos sim, vamos ver a previsão que é fornecida todos os dias pelo INAMET. Começamos com a umidade relativa do ar, bastante alta em quase todo o país, outras percentagens variam de 80% a 100%, ligeiramente mais baixa no centro e no sul de Angola, onde as percentagens vão de 50% a 80%. Vamos olhar para o norte e parte do leste, onde Luanda e Saurimo têm a previsão de chuva fraca, as restantes cidades com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada, atenção para Dalatando com 33 graus, é a cidade mais quente do nosso país para as próximas horas. Estamos a olhar agora para o centro e o restante do leste, Luena e Kazombo com céu parcialmente nublado, Cuito com chuva fraca, Benguela e Uambo com chuva fraca moderada, a probabilidade de ocorrência de trovoada isolada, Uambo com 14 graus, é a cidade mais fria do nosso país. Estamos a olhar agora para o sul de Angola, não temos chuva em nenhuma das cidades, todas com céu parcialmente nublado para as próximas horas e a previsão é válida até as 18 horas. Vamos ver agora o tempo em Luanda ao detalhe.
Com uma temperatura no momento de 26 graus. A previsão, como já dissemos anteriormente, para amanhã em Luanda é de chuva fraca. As temperaturas, Fernanda, visivelmente mais baixas, 28 para amanhã e quarta-feira, e na quinta-feira ainda desce mais 1 grau para os 27. É como disseste há pouco tempo, a chuva a despedir-se e as temperaturas já começarem a baixar. Ainda bem que começa a chegar aquele tempo que nós, eu e tu gostamos, não é? Certo. Até amanhã, Dalila. Obrigada, bom descanso. Fernanda. Boa semana para ti. Obrigada. E nós temos mais um intervalo, já sabe, conto consigo para a última parte deste jornal. Até já. E retomamos o telejornal com uma mensagem do Presidente da República, João Lourenço, para o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, que foi entregue hoje, no final do dia, no final do dia de hoje, em Abu Dhabi, por Tete António, Ministro das Relações Exteriores. A mensagem expressa o fortalecimento das relações de amizade, cooperação e solidariedade entre Angola e os Emirados Árabes Unidos. Foi recepcionada pelo Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, durante o encontro com o chefe da diplomacia angolana. A missiva insere-se no quadro das excelentes relações bilaterais entre Angola e os Emirados Árabes Unidos e aborda matérias de interesse comum, com particular destaque para o reforço da cooperação bilateral. As secretárias executivas municipais da OMA estão reunidas no AMBO, na sua primeira reunião nacional. A jornada política estará focada na capacitação ideológica das suas militantes para melhor responderem aos desafios atuais. O grupo tradicional do Belém do Ambo e o primeiro secretário provincial do MPLA deram as boas-vindas à comitiva da OMA. Essa peregrinação ao Planalto Central renove as vossas forças, mas também olhem do ponto mais alto as oportunidades que vocês, como conclamam no vosso lema, transformar os desafios em conquista. Os desafios eleitorais se aproximam e as forças políticas capacitam as suas estruturas de base. Pelo facto, o Secretariado Nacional da OMA elegeu a província do Ambo para a sua primeira reunião com as secretárias executivas municipais de todo o país. Capacitar as militantes, quadros e dirigentes da OMA sobre os documentos orientadores e reitores da nossa organização. Não basta termos documentos, é preciso estudá-los, compreendê-los e dominá-los. Só assim poderemos trabalhar com unidade de direção, clareza de missão e coerência organizativa. A secretária-geral da OMA disse na ocasião que o momento atual exige responsabilidade e disciplina de cada militante, de forma a disseminar com clareza o programa aprovado no 8º Congresso da organização. O 8º Congresso aprovou os documentos que vão orientar a vida da OMA nos próximos 5 anos, entre os quais os estatutos, o programa de ação para o quinquênio 2026-2031, e a tese da OMA, além da resolução final do Congresso, que deve servir de instrumento de trabalho a todos os níveis da nossa organização. O encontro junta mais de 300 participantes das 21 províncias. Daqui vamos sair todas coesas, unidas, porque vamos falar a mesma linguagem. Viemos para aprimorar o nosso trabalho político de cima até a base. Temos uma expectativa maior, porque é a primeira vez no país que se realiza encontro desse género com as secretarias municipais. O ato de abertura dos trabalhos coube ao secretário do Bureau Político do MPLA para os assuntos políticos e eleitorais. Esta reunião nacional com as secretárias executivas municipais da OMA não é apenas mais uma reunião. Ela visa aprimorar o conhecimento dos principais documentos reitores e orientadores da organização por aquelas que são as suas principais executantes. Esta reunião vai permitir, seguramente, dotar a OMA
as suas principais dirigentes dos conhecimentos, habilidades e competências para que a OMA continue a ser a organização de vanguarda das mulheres angolanas. A entrega de uma estatueta e a animação da cantora Edna Mateia marcaram o ato de abertura da primeira reunião nacional com as secretárias executivas municipais que decorre no Ambo. Morreu Abel Couto, um dos pioneiros da ficção em Angola. O antigo realizador da TPA morreu em França, vítima de doença. Homem ligado às telehistórias e ao teatro, foi responsável pelo surgimento de atores como Tomás Ferreira, Aureliano Quaresma, Pulquéria Van Dunen e Manuela Lima. E dizia-nos: façam o que eu digo e não façam o que eu faço. A frase que o acompanhava como uma sombra na hora de passar a mensagem à nova geração. Ousado e desafiador, Abel Couto foi um dos pioneiros da ficção na TPA. Ele ingressa para a televisão pública de Angola depois de o cinema ter saído da alçada da Secretaria de Estado da Cultura. Encontrei um diretor que tinha que revolucionar a programação porque a TPA não era nada. O Rui de Carvalho era o diretor-geral da rádio e vai para a TPA e muda tudo. Rui de Carvalho orientou a criação de novos programas, reservando um espaço especial para a ficção. Abel Couto tinha luz verde para entreter os telespectadores com histórias da vida real. Realizou telehistórias como O Ninho, A Zefa do Sete, Secretária Particular e Um Tiro na Noite. Foram 10 anos a fazer soar a claquete. Nós estávamos na fase da afirmação como nação pós-independência e ele foi um profissional que marcou sobremaneira a sua prestação na TPA. Nós, até 92, produzíamos por amor à camisola. Bastava um telefonema, tinhas o hotel em dia, ligavas para outra empresa, tinhas o carro em dia, porque havia um sentimento de angolanidade, de querer que Angola fizesse coisas bonitas. Não estávamos num mercado tão comercial como estamos agora. Resta o legado de um homem que se ofereceu para o mundo da ficção. Viajou pelo país a fazer documentários sobre a tradição local. Fez o curso de instrutores de teatro em 1978. Enriqueceu a trajetória quando, em 2022, venceu o Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de ficção. O Abel Couto ensinou muita gente. O Abel Couto trabalhou com quase todos os atores que hoje são atores do nosso país e muita gente do teatro. Atores como Pulquéria Van Dunen, Manuela Lima, Carla Castro, Aureliano Quaresma e Tomás Ferreira ganharam visibilidade com Abel Couto. Falar do Couto é falar da referência incontornável para quem quiser abordar a arte de ficcionar histórias, a arte de escrever. Abel Couto integrou o primeiro grupo de bolseiros angolanos em Cuba. O realizador faleceu este domingo, vítima de doença em França. Oh, Mambelé, como é tu por aqui? Tens sede? Não, vim à procura de Don King. Don King já. E deixa obra feita para as novas gerações. Boa noite, até amanhã.